Fala nação rubro-negra. Se segura, porque a notícia que chegou hoje aos bastidores da Gávea mexeu com a estrutura do futebol brasileiro. Neymar, sim, ele mesmo, o camisa 10 da seleção, ídolo global e um dos nomes mais influentes do futebol mundial, fez questão de se posicionar publicamente nos bastidores em apoio a um Flamengo forte, competitivo e com ambição internacional. O craque, que hoje defende o Al Hilal na Arábia Saudita, já deixou claro que acompanha o futebol brasileiro de perto, e mais ainda, que tem carinho e respeito gigantescos pelo Flamengo e sua torcida. O que era apenas especulação em bastidores se tornou praticamente oficial. Neymar gosta da ideia de um Flamengo protagonista e faz questão de dizer isso nas rodas em que participa com jogadores, empresários e até dirigentes. Em eventos recentes no exterior, inclusive em conversas informais no Catar e em Paris, o craque teria deixado escapar que, para ele, um Flamengo forte eleva o nível do futebol brasileiro e cria um eixo de relevância mundial no cenário sul-americano. E não é só discurso vazio não. Pessoas próximas ao jogador afirmam que Neymar tem citado o Flamengo de forma recorrente nos últimos meses, principalmente após ver o clube disputar finais de Libertadores, dominar as redes sociais como o clube mais engajado do mundo, e ser reconhecido pela FIFA como uma potência em crescimento. Mais do que um elogio ocasional, a postura de Neymar pode ter consequências reais nos bastidores do futebol nacional, inclusive nos corredores da CBF e no ambiente político das futuras SAFs, patrocínios e negociações internacionais. Segundo apuramos, o apoio de Neymar tem sido ouvido com atenção por empresários e investidores internacionais, muitos dos quais já estão de olho no mercado sul-americano, em especial no Brasil. E quando uma figura como ele, com mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais, com influência direta em dirigentes europeus e árabes, sinaliza positivamente para um clube, o efeito é imediato. Marcas escutam, investidores observam, patrocinadores se aproximam. Neymar não é apenas um jogador, ele é uma marca, um comunicador e um formador de opinião de elite no futebol global. E agora, imagine o impacto disso tudo para o Flamengo. Um clube que já tem o maior engajamento digital do planeta entre os times de futebol, que disputa todas as competições em alto nível, e que agora passa a receber esse tipo de sinalização positiva de um dos maiores nomes da história recente do futebol brasileiro. É de arrepiar. Inclusive, há quem diga, e não é pouca gente, que Neymar vê com bons olhos a possibilidade de, em algum momento da carreira, voltar ao Brasil. E se isso acontecer, o Flamengo seria um dos destinos mais prováveis. O craque tem uma relação próxima com diversos jogadores do elenco atual e do passado recente: Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Davi Luiz, Thiago Maia, só para citar alguns. Além disso, a relação dele com a torcida rubro-negra é marcada por muito carinho, desde as homenagens ao Zico até declarações públicas de admiração pelo Maracanã lotado. Essa admiração, inclusive, tem origem antiga. Neymar, ainda nos tempos de Santos, sempre destacou o Maracanã como o palco preferido. Em diversas entrevistas, ele já disse que jogar contra o Flamengo era diferente, e que o ambiente do Maracanã impressionava. Anos depois, no PSG, ele chegou a usar a camisa do Flamengo em bastidores de uma gravação com amigos, um gesto que gerou repercussão imensa na torcida rubro-negra. Agora, mais maduro e consolidado como ícone do esporte, Neymar entende seu papel como influenciador no futuro do futebol brasileiro. E o recado que ele tem passado é claro: o Brasil precisa de um Flamengo forte, moderno, com estrutura europeia, capaz de competir com os maiores clubes do mundo. Nos bastidores, há quem diga que essa posição não é apenas simbólica. Empresários ligados ao mercado esportivo internacional, especialmente do Oriente Médio, já teriam usado a opinião de Neymar como argumento para analisar possíveis investimentos no futebol brasileiro. Em reuniões que envolvem patrocínios de empresas como Red Bull, Qatar Airways, e até multinacionais ligadas ao setor tecnológico e bancário, a imagem de um Flamengo fortalecido por figuras como Neymar pesa positivamente. E isso tem consequência direta na política interna do clube. Dirigentes atentos ao futuro da instituição observam que, com nomes como Neymar publicamente manifestando simpatia pelo projeto rubro-negro, fica ainda mais claro que o Flamengo precisa investir pesado na sua internacionalização, estrutura e branding global. É hora de pensar grande, mirar alto e sonhar com mais do que Libertadores. O Flamengo, com apoio institucional e midiático de figuras como Neymar, pode sim começar a flertar com o protagonismo global de verdade. Mas vamos além. E se essa aproximação deixasse de ser simbólica? E se, em um futuro próximo, Neymar decidisse que quer encerrar a carreira no Brasil e escolhesse o Flamengo como palco final da sua história? Parece sonho distante?
pois saiba que há pessoas no entorno do jogador que acreditam que o projeto Flamengo pode ser, sim, atrativo o suficiente para seduzi-lo em um retorno ao país. Claro, tudo isso depende de muitos fatores: físico, financeiro, pessoal. Mas a porta, aparentemente, não está fechada. Enquanto isso, o clube segue atento, trabalhando nos bastidores para se manter competitivo. A diretoria entende que o apoio de nomes como Neymar, mesmo que não seja formal, mas vindo de alguém com o alcance dele, é algo que precisa ser potencializado. E por isso, ações de marketing, relacionamento institucional e estratégias de marca global já estão sendo ajustadas para aproveitar esse momento. Imagina só, torcedor. Neymar no Brasil, vestindo o manto sagrado, entrando no Maracanã lotado, com a nação cantando a plenos pulmões? Pode parecer fantasia hoje, mas no futebol, e no Flamengo, tudo pode mudar de uma temporada para outra. E quando há respeito mútuo, carinho declarado, e interesses que se cruzam, quem sabe? A presença simbólica de Neymar nos bastidores do Flamengo não é apenas uma admiração distante. Ela pode ser um catalisador real de mudanças profundas dentro e fora do clube. O apoio do camisa 10 da seleção pode ser o estupim para uma virada histórica, talvez a mais impactante da era moderna do Flamengo. E tudo começa com uma palavra: influência. Neymar não é só um craque de bola. Ele é um dos atletas mais influentes do planeta. Empresas o seguem. Marcas se moldam às suas ações. Políticos o ouvem. Cartolas o temem. E, quando Neymar aponta o dedo e diz o Flamengo é gigante, precisa ser respeitado globalmente. Isso ecoa no marketing internacional, nas federações, e nos bastidores de fundos de investimento árabes, asiáticos e europeus. O efeito Neymar nos negócios. Você sabia que Neymar foi uma das peças-chave para a chegada da Qatar Airways ao PSG? E mais, ele participou ativamente de campanhas publicitárias que triplicaram a valorização de marcas como Puma, Red Bull, Beats e até Budweiser. O que isso quer dizer na prática? Que Neymar não apenas representa valor, ele gera valor. E é exatamente isso que alguns patrocinadores globais já começam a enxergar no Flamengo. Nos bastidores do marketing esportivo, existe um movimento crescente chamado ativação por associação. Ou seja, quando uma estrela elogia ou se associa a um clube, mesmo que informalmente, marcas sentem o cheiro de oportunidade. Fontes ligadas ao setor de patrocínios revelam que, após falas positivas de Neymar sobre o Flamengo em bastidores de eventos como o GP de Mônaco, a final da Champions e jantares privados com empresários, pelo menos 3 multinacionais reabriram diálogo com o clube da Gávea. E mais, uma empresa do setor de tecnologia com sede em Dubai teria, inclusive, solicitado reuniões com representantes da área comercial rubro-negra após ouvir que o Neymar fala bem desse time no Brasil. Coincidência? Não para quem conhece como o jogo funciona nos bastidores. Neymar e o tabuleiro político do futebol brasileiro. Outro ponto importante que vem ganhando força: a influência política de Neymar na esfera da CBF e nas discussões sobre a modernização do futebol nacional. Desde sua lesão mais recente e os atritos com a seleção, Neymar tem sido um personagem central em diálogos privados sobre o futuro da estrutura esportiva do Brasil. Ele sabe que, para o Brasil voltar ao topo, os clubes precisam estar fortes, profissionalizados, internacionalizados, e o Flamengo é o epicentro natural dessa transformação. Fontes próximas à cúpula da CBF já reconhecem que a imagem de Neymar alinhada a um Flamengo global pode acelerar processos de regulamentação, abertura de mercados e até novas parcerias internacionais. Ou seja, ele se tornou um influenciador estratégico no reposicionamento do futebol brasileiro, e o Flamengo, ao que tudo indica, é o clube com maior sinergia com essa visão. O sonho rubro-negro, Neymar no Maracanã. Agora, vamos ao que todo torcedor quer saber. Existe chance real de Neymar vestir o manto sagrado um dia? Olha, impossível não é difícil? Sim. Mas o futebol já nos ensinou que o improvável é o combustível dos apaixonados. Pessoas do entorno de Neymar afirmam que ele tem vontade de encerrar a carreira no Brasil, em um clube de torcida massiva, onde possa ser abraçado, respeitado e deixar um legado final. E se tem um clube que entrega tudo isso, além de estrutura, mídia, visibilidade e carinho eterno, esse clube é o Flamengo. Nos bastidores da Gávea, o nome do craque já circulou em reuniões internas como sonho a longo prazo, dependendo, claro, de uma série de variáveis: condição física, salário, tempo de contrato e momento de carreira. Mas se isso acontecer, o Flamengo ganharia não só um jogador, mas um símbolo global, uma conexão direta com o topo do futebol mundial. Imagina só,
Neymar vestindo o manto, liderando o time no Maracanã, entrando ao som da nação em um jogo decisivo de Libertadores. Ou, quem sabe, até no Mundial. Seria algo cinematográfico. Seria, talvez, o maior ato de amor entre um ídolo nacional e o maior clube do continente. A torcida, empolgada, dividida, emocionada. A torcida do Flamengo é única. E já está reagindo com força nas redes sociais. Os comentários vão desde "traz o Ney, por favor", até "ele é a cara do Maracá", e imagina o marketing do Flamengo com ele. Outros torcedores, mais cautelosos, questionam o valor da operação, o histórico de lesões e o momento físico do craque. E essas discussões são válidas, porque tratam do futuro do clube com seriedade. Mas uma coisa é consenso: o carinho é mútuo. Neymar gosta do Flamengo. E a nação gosta da ideia. E os rivais? O simples fato de Neymar citar o Flamengo com respeito já assusta muita gente. Dirigentes de clubes paulistas, inclusive, já expressaram preocupação nos bastidores sobre o cenário apocalíptico de um Flamengo com Neymar. Com razão. Seria a união de uma marca global com um clube que já tem o maior alcance digital do continente e uma torcida de mais de 45 milhões. Analistas esportivos já começam a traçar cenários: Flamengo dominando a América por mais uma década, contratos de TV ainda mais milionários, venda de camisas batendo recordes internacionais, e um novo patamar de protagonismo, não só esportivo, mas político e comercial. O Brasil mudaria. A América do Sul mudaria. O futebol mudaria. Tudo isso, por causa de um apoio. E agora, nação? A pergunta que fica para você, torcedor, é: imagina o Neymar de volta no Brasil, no Mengão, levantando taça e incendiando Maracá? Você gostaria de ver esse sonho se realizar? Ou acha que o momento é de apostar em outros nomes e focar em projetos de base? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a voz da nação importa. E mais, ela ecoa. Ecoa nas redes, nos bastidores, nos escritórios da diretoria e, quem sabe, no ouvido de Neymar. Porque se tem uma coisa que a história já nos provou: quando o Flamengo e o povo sonham juntos, tudo pode acontecer.